Então vamos lá, né? Estamos começando aqui mais um EngenhaCast, né? Dessa vez a gente vai falar sobre saúde mental, né? Eu sou o professor Bruno, professor aqui da Unialfa. Aí eu queria aqui apresentar minha co-host de hoje. Meu nome é Isabela, sou aluna de Engenharia da Computação, quarto período. E estamos aqui com os nossos convidados, né? Pode ser o Igor primeiro, de lá para cá. Claro, meu nome é Igor, eu sou psicólogo, especialista em gestão de pessoas, mestre em psicologia, consultor de gestão de pessoas há mais de 2 anos, aí, atuando com o mercado de trabalho e professor aqui também na Unialfa. Meu nome é Edu Tomazetti, eu sou formado em análise de sistemas, trabalho com TI há quase 25 anos, sou professor aqui da Unialfa e estamos aqui para a gente poder debater um pouquinho, né, sobre a saúde mental dos nossos alunos. A gente sabe que saúde mental é um tema muito caro, assim, né, para os nossos alunos e para a gente mesmo, né? É uma coisa que está sempre em pauta, assim. Tem a ver com várias instâncias, né, da nossa vida. E a gente sabe que a gente passou pela pandemia, né, recentemente, a gente viu o que deu, né? Então, aí assim, eu queria que a Isabela falasse um pouco, né? O que você acha, Isabela? O que você percebe sobre saúde mental? Então, assim, hoje em dia, mesmo depois da pandemia, para a gente se adaptar a tudo isso, eu percebo assim que tem uma galera que está chegando aí na faixa etária dos seus 17 a os 25 anos, mais ou menos, que está estudando. E aí todo mundo está se adaptando, assim. Não teve aquele convívio social durante a pandemia. E aí a gente tem também a questão de prova. Muita gente se sente pressionado. Muita gente dá uma surtada de vez em quando. Eu mesma já cheguei a chorar em véspera de prova. Por causa de prova, né? A gente sempre sofre muito. E eu percebo, assim, que, em tese, a maioria dos alunos de engenharia, eles têm muita dificuldade em pedir ajuda, o que dificulta. Apesar de que muitas vezes os professores ajudam, falando que, tipo, a gente pode recorrer à faculdade, tem um núcleo de psicologia onde o pessoal faz estágio e ajuda bastante. Tem terapia não só aqui na Unialfa, mas também em vários outros locais. E o pessoal, assim, às vezes tem muita dificuldade em pedir ajuda ainda mais quem ficou, assim, mais restrito ao convívio social. Uhum. E aí, nesse contexto aí, Igor, o que você acha, cara, dessa situação, assim, de saúde mental entre os estudantes? Eu acredito que as observações da Isabela, que a Isabela fez, são muito pertinentes, né? O Freud diz que o trauma é sempre a posteriori. Então, depois que tudo passa, que a gente consegue realmente entender o efeito disso que passou, né? Então, hoje a gente percebe eu sempre digo para os meus alunos isso, né? Essa necessidade da gente retomar nossas capacidades de dizer do sofrimento, retomar nossas habilidades de conviver socialmente, que a pandemia meio que retirou isso da gente, né? Assim, por mais que muitos continuaram trabalhando, exercendo suas atividades de modo remoto ali, a convivência presencial, essa habilidade, essa conexão, ela se perdeu um pouco, né? E aí, pensando os alunos estudantes, reflete às vezes na sala de aula, nas dificuldades ali, às vezes, de formar um grupo para poder estudar para a prova, na dificuldade, às vezes, de buscar um auxílio para lidar com isso que é da ordem do sofrimento, né? Mesmo sabendo onde encontrar, onde tem ali o auxílio, às vezes as pessoas sentem muita resistência, eu não preciso disso, o profissional, né? E aí deixa para recorrer na última instância. Não Fica percebe, alerta, né? Não percebe que está passando por uma situação dessa, né, Edu? Isso. É uma coisa complicada. E uma coisa que eu preocupo muito, que a pandemia trouxe para a gente, foi a oficialização de encontros remotos. Hoje em dia, se alguém marca alguma coisa remota comigo, eu desmarco. Eu não quero mais nada remoto na minha vida. Então, é muito comum a gente ver os alunos falando assim, a gente se reuniu online. Isso, para mim, não é reunião, porque a gente perde muita coisa no contato presencial, né? A gente perde interação, sem contar que
Eu sempre falo, metade de uma reunião online é a gente perguntando se a pessoa está escutando a gente. Né? Então, eu estava concluindo uma outra graduação ano passado e o pessoal só queria fazer encontro online. Eu falei, não, gente, não dá, pelo amor de Deus, vamos encontrar presencialmente. Ah, mas eu tenho estágio, eu tenho outro emprego, eu tenho que estudar, eu moro longe. Olha, há 5 anos as condições eram as mesmas. E a gente se virava para fazer encontro online. Teve menina que participou de um trabalho em grupo dentro do ônibus. A qualidade, o aproveitamento dela foi 0. E isso daí dá uma falsa sensação nas pessoas de que elas estão desenvolvendo algo. Que estão ganhando tempo, né? Então, assim, eu participei de uma aula online, então eu aprendi enquanto eu estava no trânsito. Você não fez nada bom. Você nem dirigiu direito e você nem aprendeu. E aí, no final, quando chega no momento de uma prova ou de colocar aquele conhecimento à prova, né? Colocar aquele conhecimento para funcionar, aí você surta. Você fala assim, não, eu não aprendi, então. Então, acho que a falta desse contato físico que a pandemia oficializou provocou de forma muito negativa esse cenário de tudo muito online e remoto. E a gente tem aqui a Isabela, né, representante assim, dos alunos, né, ela entende muito bem, muito mais recente que a gente, né? Porque assim, a gente tem experiência de outro tipo de aluno, né? A gente como aluno, né? Aluno em pós-graduação e etc, né? Ou no seu caso, né, Edu, aluno como aluno de outra graduação, né? Mas no caso da Isabela, acho que é a primeira graduação, né, Isabela? Essa é a minha primeira graduação e, na verdade, eu já cheguei a iniciar em outra área, só que não me identifiquei com o curso, que foi em Ciências Contábeis. E aí, agora, realmente, eu estou dando continuidade para Engenharia da Computação. Eu acho que, assim, essa falta de comunicação que a gente tem, essa falta de contato físico, as pessoas ficaram, assim, até para relacionamentos em todos os âmbitos, assim, da nossa vida, a gente ficou bem a desejar com a pandemia. E até a falta, assim, de coragem, às vezes, para pedir ajuda, para buscar uma solução. Muita gente fica, nossa, e se eu chegar lá e falar e a pessoa for rude comigo e eu não obter o que eu preciso? Então, a gente tem, assim, a falta de, às vezes, encorajamento para pedir aquela ajuda necessária para, por exemplo, até mesmo estudar. Né? É aquela coisa, né? O pessoal tem medo, né, da psicologia, né? Eu não sei por que o povo tem medo de psicologia, né? Se quiser falar alguma coisa, explicar pra gente, o que você acha? Basicamente, é porque todo mundo crê que psicólogo, psiquiatra é uma coisa assim pra doido, né? Vão te pegar e te internar num manicômio. Mas não, é uma coisa assim que vai te auxiliar bastante. Eu mesma já fiz bastante terapia. É uma coisa assim que, nossa, a sua mente vai tirando aqueles problemas ruins e você vai se enchendo, vai refletindo sobre coisas boas que você tem ao seu dia a dia, ao seu redor. Não só as coisas ruins, as coisas que estão a desejar na sua vida. Momento psicólogo, então, do episódio de hoje. Você começou fazendo ciências contábeis, certo? Por que você começou e por que você parou? Eu achava que era um curso que envolvia a quantidade de matemática que eu procurava, que eu buscava. Então, eu não me sentia assim... E na época eu tava com uma filha pequena, eu tenho 2 filhos. Eu tava com uma filha pequena e tava bem, assim, turbulento, um momento bem turbulento da minha vida. E então, surgiu depois de um bom tempo a oportunidade de eu fazer engenharia. Hoje eu já estou no 4º período, eu estou dando continuidade. Bacana. Porque eu me identifiquei com o curso. Eu acho que tinha a quantidade de matemática que eu queria para estudar. Tem doido para tudo, né, professor? Com certeza, eu fiz matemática, pois é, né, cara? Daí você tira, né? Mas eu quis perguntar isso porque a gente tem uma incidência alta de alunos que fazem um curso que eles não gostam. E eu não consigo imaginar o quanto isso é frustrante. Para mim, como eu fiz um curso que eu sempre quis, eu lembro que quando eu saí do 2º grau, eu só fiz um vestibular, porque eu só queria um curso. Eu não queria, inclusive, outros cursos da área de TI, para mim, não serviriam, só servia um. Eu fico imaginando hoje tanto aluno que está fazendo um curso forçado,
às vezes por pressão dos pais ou de pressão do mercado de trabalho, né? Ah, tem que fazer tal curso porque só ele dá Tem dinheiro. que fazer medicina, né? Essas coisas muito pesadas. E aí a gente tem uma série de problemas aí. Então, eu acho muito bom você ter encontrado um curso que te traz tanta matemática, assim, quanto você gostaria, né? Isso é legal. Em física também, né? Tem muita física também na engenharia, né? Bom, e aí a gente extrapola também essa para além, né, da faculdade, né? E assim, a nossa vida anda tão cheia de coisas, né? Tão cheia de aplicativos, né? E aí, assim, eu percebo que esses aplicativos influenciam muito também na nossa saúde mental, né? E aí, o que vocês acham? Essa é de tela, né? E aí, doutor? Eu concordo. Eu acho que para além das questões da estimulação da tela em si, tem uma outra questão que atravessa. Nós estamos num ritmo de vida muito acelerado, né? A pandemia acentuou que a tecnologia ela pode ser utilizada, assim, né? Meio que indiscriminadamente. E agora a gente tem que lidar com uma disponibilidade para tudo o tempo todo. Porque tem um aplicativo, né? Antes assim, né? Parece que eu sou muito velho. Mas até um certo tempo atrás, depois das 18, se você quisesse falar com um profissional, era só no outro dia, quando ele respondesse o e-mail. E aí, normalmente, ele respondia o e-mail ou na primeira hora da manhã ou na última hora do dia. Então, você precisava não só redigir o e-mail, mas redigir o e-mail com a comunicação assertiva, porque você sabia que se você não escrevesse de modo claro que você precisava, sua demanda não ia ser atendida. A pessoa ia pedir mais informação e só no outro dia isso ia se arrastando. Hoje, a gente tem as redes sociais, e aí, se não te responde no WhatsApp, você manda mensagem no Instagram, se não te responde no Instagram, você manda... E aí, a sensação é que todo mundo precisa estar disponível o tempo todo. Fora isso, né, essa questão da disponibilidade, a gente é bombardeado com um monte de estímulo, um monte de propaganda, e isso gera um certo cansaço, né? Porque o nosso aparelho psíquico e até orgânico, o cérebro mesmo, não dá conta de processar o tanto de informação que a gente precisa lidar durante o dia. E isso também gera pra gente uma sensação, às vezes, de improdutividade, uma sensação de adoecimento, né? Não muito rara que a gente vê aluno que vai para a aula e não consegue focar na aula. Sim. Alguns conseguem ali usar o recurso para fazer a anotação da aula, mas muitas, às vezes, esses dias eu me deparei, eu dei o conteúdo, o aluno virou para mim e falou assim, professor, o senhor podia explicar. Eu falei, mas eu acabei de explicar o que você está perguntando. Qual a dúvida pontual? Assim, não, é porque eu perdi, assim, explica tudo. Tem que voltar desde o início. Não, e isso porque você não dá aula nos cursos de tecnologia. Porque nos cursos de tecnologia, você tá ali falando, de repente, tá todo mundo em alguma coisa, num computador, num celular, né? Usando algum aplicativo, né? E assim, essas redes sociais, principalmente, né? Em excesso, assim, elas atrapalham o desenvolvimento como um todo, né? E aí, Edu, o que você acha desse uso exacerbado, assim, no nosso ponto de vista, né, exagerado, né, dessas tecnologias? Eu vi uma pesquisa há cerca de 10 anos que o Reino Unido percebeu um aumento muito grande de rinoplastias. E eles foram atrás para saber, né, como o sistema de saúde lá é mais fechado, né, mais controlado. E aí eles entenderam que as pessoas começaram a ver o próprio nariz. Eu vi esse estudo também. E é incrível. Mas não cheguei a ler o artigo, não. É incrível. Eu vi só a notícia. Então, assim, a gente nunca viu tanto a própria cara. Né? Nos últimos 5 anos, a gente olha demais para o nosso próprio rosto. É selfie para todos os lados. Se você vê um grupo de pessoas tirando foto, você fala assim, deixa eu tirar para você colocar o ângulo melhor. Não. Eu quero tirar, porque a pessoa quer colocar o ângulo onde vai favorecer ela, onde ela vai ficar de ladinho. Não, você falando aí agora... Isso provocou um surto de cirurgias, né? E isso vem em cascata, né? Então, começou lá na Europa, Estados Unidos, que no Brasil a gente tem 1 milhão de harmonizações faciais, né? Sim. É um Instagram falando para você que você ou não é mulher o bastante, ou não é homem o bastante.
né? Então, você nunca tá bom o bastante para o algoritmo. E isso aí deixa a pessoa num eterno problema, né? Numa eterna insatisfação. E eu acredito que o dia que acabar Instagram e redes sociais desse tipo, os psicólogos podem encerrar os consultórios. Porque vai acabar muita neura. Mas aí, assim, pegando essa ponta aí desse estudo, né, cara? Eu me lembro que um dos resultados do estudo foi que as pessoas não reconheciam um dos lados da face, sabe? Tirava uma foto assim de frente, né? E aí tampava um dos lados da face, ela reconhecia. Nossa, essa sou eu, né? Aí tampava o outro lado, aí não reconhecia. Chegou a esse ponto, sabe? Do cérebro não reconhecer mais ele mesmo. Eu tenho uma prima que ela só tira foto virada para a esquerda. Você nunca vai ver ela virada assim, só para a esquerda. Eu cheguei a ver também uma matéria, eu li uma matéria de uma blogueira, onde ela falou que parou com o uso de filtro, porque ela usava tanto filtro que, tipo, ela sentia necessidade de fazer cirurgia plástica, até se adaptar ao filtro. Por exemplo, minha boca não tá boa, vou preencher. Vou arrumar isso ou aquilo. Só que ela preenchia e continuava usando filtro. Sim. Aí o filtro ainda aumentava mais ainda, né? Aí ela decidiu parar porque tava cada vez mais querendo fazer mais plástica e viciada. E hoje em dia, assim, se você pesquisa... Às vezes uma pesquisa sobre silicone faz mal. Você pesquisa, por exemplo, no Google. Aí, consequentemente, os algoritmos, né? No Instagram, você só vai ver silicone. Não, amanhã o Instagram nosso vai estar cheio de coisa de saúde mental. Vocês vão ver. É um Mas eu coisa de louco. já tô precisando marcar uma consulta com o psicólogo, já vou aproveitar os anúncios lá, cara, porque tô precisando também. E assim, a gente sempre precisa, né, cara? É impressionante, né? Aí, assim, uma das coisas que a nossa audiência perguntou é sobre o bem-estar estudantil, né? Como é que a gente faz para promover o bem-estar estudantil? Levando em consideração tudo isso que a gente conversou até agora, sabe? De redes sociais, etc. Na opinião de vocês aí, o Igor que é psicólogo, né? E o Edu que também trajeta aí nessa área também, né? Hipnólogo, né, Edu? Isso mesmo. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Para ajudar dar uma dica aí para os nossos colegas ouvintes e a nossa audiência, né? Dica é bom, né? Dica eu é quero bom. aqueles 10 passos perfeitos para você. O 7º vai te surpreender. Mas aí, pra ter o 7º, tem que arrastar pra cima e baixar o e-book. Exatamente. Brincadeira. Eu aposto sempre nessa trajetória do autoconhecimento e que o sujeito consiga entender o que ele é capaz de fazer. Né? É sempre importante a gente medir a nossa trajetória com a nossa própria régua. Né? Porque tem uma psicóloga, ela diz assim, não ande pelo mundo procurando provas de que você não pertence aos lugares, que você vai encontrar. Então, se você for procurar aí gente que é melhor, que produz mais, que faz mais, que sabe mais, você sempre vai achar. Que é mais engenheiro, menos engenheiro, né? Você sempre vai achar. Você sempre vai achar. Então, é o seu próprio passo. Então, na hora de estudar, reserve aquele momento, mas que você consiga estabelecer metas possíveis. Né? Porque senão você vai se sentir frustrado e no final falar, não dou conta e começa aquele martírio todo. Então, sempre entender o que você consegue fazer, estabelecer uma meta possível, né? Conciliar também as áreas da vida. Né? Então, o trabalho não é a vida, o estudo não é a vida, fazem parte da vida, assim como a família, o momento de lazer, o ócio, a gente precisa descansar, a gente precisa não fazer nada, a gente precisa se sentir entediado até também, porque faz parte da vida. Né? Então, os momentos de lazer serem de lazer legitimamente, os momentos de estudo serem de estudos legitimamente, e nesse momento de lazer, né, porque inclusive o sono, né, as pesquisas, a neuro diz, a gente precisa dormir para formar memória. Então, os alunos deixam para estudar tudo em cima da hora, passa a manhã estudando, chega na prova, dá branco, assim. Normal, vai dar mesmo. Né, tá fazendo o processo errado. Então, conseguir fazer essa conciliação, eu acho que é fundamental, né, para não dar pane, não surtar, não chorar. Ou pode chorar, tá tudo bem, né? Faz parte também. Eu tiro um tempinho para chorar, né? Tiro um tempinho para chorar. Mas que se sinta que tá produzindo dentro do próprio ritmo. Né? Assim,
pegando aí o que o Igor falou e falando mal de novo do Instagram, porque eu gosto mesmo de falar mal do Instagram, a gente está acostumado muito a seguir personalidades, né? Quando eu entrei na faculdade, logo ali em 2001, ainda existiam alunos da minha turma que queriam ser o próximo Bill Gates ou o próximo Steve Jobs. Só que era uma quantidade muito pequena e, assim, era algo muito distante. E aí, hoje, você tem blogueiras, blogueiros, jogadores profissionais, investidores de bitcoins, meninos de 14 anos que fizeram o primeiro milhão. E a gente sabe que isso tudo é marketing. Só que a gente fica do lado de cá, nós pessoas normais, acompanhando isso no Instagram, e a gente entra numa depressão profunda, que é o que você falou. A gente começa a medir nossa vida através da vida do outro. E aí, poxa, a última vez que eu comentei sobre isso, numa palestra que eu dei para uns alunos, os meninos comentaram que a Virgínia deu para o marido dela um avião de presente de aniversário. Aí eu falei assim, quem que é Virgínia? Aí eles falaram assim, a Virgínia é a esposa do Zé Felipe. Quem que é Zé Felipe? Sim. É o filho do Leonardo. Aí eu falei, então assim, a gente chegou num ponto... Subcelebridades, né? A sub da sub, né? Sub da sub. E aí a gente tá comparando o avião que a mulher que é milionária deu pro marido que é milionário e postou, e isso gera um desconforto na gente. Então eu vou reforçar aqui o que foi falado, vamos medir a nossa história com a nossa reguinha, né? Vamos comparar a gente com a nossa história. A gente precisa ser melhor só do que a gente mesmo. A gente precisa ser melhor do que ninguém. E aí, nós professores, eu acho que a gente tem um papel fundamental, que é o de acolhimento. Essa semana de provas, eu tive uma aluna que ela começou a querer chorar durante a prova, porque ela estava muito nervosa. Aí eu peguei, parei ela um pouquinho, fiz um exercício de respiração, ela ficou tranquila, fez a prova, tirou 9. Foi a maior nota da turma. Aí eu ainda brinquei, falei, é por isso que você estava nervosa? Porque você ia tirar 9, né? Brinquei com ela. Aí ela começou a falar uma série de coisas, a trajetória dela, até ela chegar aqui na Alfa, que ela passou por outras faculdades, que ela não foi bem recebida, e que aqui é o primeiro semestre dela, finalmente ela está se encontrando. Sabe, ela fez todo esse processo. Então, foi a primeira prova dela, ela deu uma surtadinha. Né? Se a gente fosse pegar, talvez, os nossos professores, né? Ia dar uma bronca, né? Senta aí, fica calado e faz a prova. Aí a menina ia travar mesmo, não ia ter como. Então, acho que a gente, como professor, a gente tem que acolher. O papel docente é fundamental. Então, assim, a gente tem que dar apoio, respaldo. E hoje, eu já vejo a turminha aí da Isabela... Desculpa, Isabela, você tá com quantos anos? 28. Eu sou um pouquinho mais velha que a turma. Mas você é um pouquinho mais velha que a geração Z. Sim. Mas você ainda tá ali pertinho. É um pessoal mais aberto, é um pessoal mais companheiro. Né? Então eu vejo, pelo menos, quando tem algum problema na turma, a própria turma também consegue já acolher os colegas. Não tem mais aquele precipício entre as pessoas. Às vezes eu acho assim, eu concordo em tese assim, mas eu acho que esse acolhimento parte mais de quem, por exemplo, tá um pouco mais, como eu, um pouco mais velha. Sim, a gente carrega o peso, né? Eu acho que assim, quem tá entrando agora 17, 18, até uns 22 anos, essa faixa etária, eles não às vezes não acolhem bem. Esses dias eu tava na aula e tinha um rapaz lá, ele ficava olhando pra mim assim... Olhava, ele virava assim, do nada, todo assustado. Aí eu cheguei nele, tá tudo bem? Aí ele falou, não, é porque é meu primeiro dia, que eu nem sei em que sala eu tô direito. Eu nem sei se eu tô na sala certa. Aí eu falei, que eu tava assim, já agoniada com ele olhando pra mim, tanto assim. Aí eu percebi o desespero dele, eu falei, não, vamos te ajudar. Aí eu chamei todo mundo começou a olhar a grade, começou a olhar ele... Aí ele conseguiu se encontrar, a gente colocou ele no grupo, apresentou ele sem nem conhecer para outras pessoas que faziam o mesmo curso que ele, foi tudo resolvido. Mas, assim, parte mais... Muita gente ainda é muito tímida também, não sei se seja por isso,
Ou às vezes, muitas vezes, assim, as pessoas não estão muito aí pro problema do próximo, né? Não faz questão de ajudar mesmo. Isso é um fato. Infelizmente, Outra pergunta aqui que a gente teve também da nossa audiência, né? É a questão da pressão acadêmica, né? E aí, como é que a gente faz com a pressão acadêmica? Aquela questão dos prazos, né? N1, N2, né? E aí, como lidar com isso? Essa pergunta é para nós, professores? Pra gente refletir. Pra gente trazer experiências, né? O que vocês acham? Como é que vocês lidavam com esses prazos assim? Olha, eu lembro de uma professora, a Lúcia Kratz, ela me falou, teve uma vez que eu estava com um problema no serviço, e eu fui reclamar para ela na faculdade, e ela falou assim, Tomazete, tem que te falar duas coisas. Primeiro, cada escolha uma renúncia. E segundo, você tem que escolher se você vai ser um estudante que trabalha ou um trabalhador que estuda. Aí esse ponto virou minha chave. Então a gente precisa fazer escolha e renunciar o tempo todo. Pressão, prazo, a gente vai ter até o resto da vida. Eu trabalho no governo, né? Eu sou analista de TI do governo. Na época da pandemia, eu tive que entregar um sistema para financiamento para microempresário em menos de um mês. Isso a gente não faz nem em 6 meses. Então, o prazo existia, a gente teve que diminuir ele ao máximo, atender inúmeras demandas de última hora e teve que entregar, entregou e foi. Ficou um monte de gente maluca? Ficou. Ficamos doentes mentais, a gente teve problema de depressão na equipe, foi bem sério. Mas, infelizmente, o mercado é esse. Então... Metodologias ágeis, né? Então assim, a gente precisa, eu acho que também aproveitar essa questão de prazos apertados da faculdade para ensinar para o aluno de uma forma gentil, claro, de que, olha, você está começando a sua vida adulta agora. Quando você sair da faculdade, é um pouco pior. Então, treina, aproveita agora. Então, assim, o prazo existe, a gente não tem como lutar contra ele. Vamos lá, vamos junto, vamos pegar na mão dos alunos e bora, sabe? Eu falo para os meus, né? Como a maioria, as disciplinas que eu dou aqui é psicanálise, eu brinco com os meus alunos, falo para eles, o limite é organizador para todo mundo. Né? A gente precisa estabelecer limites nas nossas relações, e aí as relações vida, né? Porque eu sempre digo para eles, se a gente não escolher, alguém vai escolher pela gente. Né? E aí eu levo isso até mesmo para o organizacional, nos processos seletivos e tal. As estagiárias que trabalham junto de mim, falam, eu perdi o candidato. Eu falei, para quando? Não, ele vai me dar um retorno. Eu falei, não, ele vai te dar um retorno até amanhã, 3h da tarde. Porque senão, no ano que vem, ele vai te mandar mensagem, assim, dizendo, não quero a vaga. Porque você não deu prazo, não deu limite. Quando você estabelece uma meta, um limite, você se organiza para que aquilo aconteça. Né? Quando você deixa o negócio solto, pode ser qualquer hora. Pode ser daqui 2 semanas, daqui 2 anos, daqui 20 anos, enfim. Então, a gente vai precisar lidar com prazo. Não tem como. Cada aluno está aí pegando um monte de disciplina. Existe, né? Cada professor possui um jeito muito particular de trabalhar. Então, se o jeito do professor, às vezes, não, né, te desorganiza, organize-se você. É agenda eletrônica, é agenda de papel. Onde é que você vai anotar? No post-it, na parede do quarto, para todo dia, quando você acordar, você vai falar, pô, tá chegando, ó, tem que fazer. Né? Semana de prova. Esse semestre passado eu tive uma situação muito engraçada, que o aluno chegou assim, aí ele abriu a porta e ele travou. Aí ele olhou para mim, olhou para os meninos, aí ele sentou, aí eu entreguei a prova, ele, professor, eu não sabia que hoje era prova. Nossa.
Falei, poxa, sinto muito, não. É isso. Vai ter que fazer a prova, tá previsto no calendário acadêmico, né? E aí eu tive outras situações também. Professor, quando o senhor lança notas, o que tem? Falei, todos os prazos estão no calendário acadêmico. Hoje é dia 12, tá previsto dia 14. Ah, professor, mas a nossa prova é dia 15. Se eu ficar, como é que faz? Vai ter que cancelar. Falei, então, eu não elaboro, eu executo o calendário. Então, tá previsto pro dia 15, vai acontecer. Melhor você estudar para mais do que não estudar e ficar e ter que dar os pulos depois. Postergando, então, né? assim, se organize para que as coisas aconteçam que dá certo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: os diamantes, eles são formados sob pressão, né? Então, eu acho, assim, que quem, às vezes, não tem... Por mais que seja, assim, sofrido a gente sofrer essa pressão, mas aquele que, às vezes, não sofre toda essa pressão da faculdade, ele desiste fácil. Acontece bastante. Eu tenho um relato de um colega que iniciou numa... Ele fez o Enem, tirou uma nota boa e iniciou na UFG. E aí ele falou assim, não, vou desistir, não gostei do curso. E de um outro que, no caso, iniciou numa faculdade privada, ele trabalha, tem que pagar mensalidade, então ele tem que trabalhar e correr atrás bastante, assim, para poder conseguir, né? E aí ele fala, eu falei, tá difícil? Ele, tá, mas eu não posso desistir, eu já cheguei até aqui, eu já tive que pagar, eu já tive todo um gasto, eu tive que tirar o meu tempo para estudar, fazer tudo. Então, assim, o diamante, ele é formado sob pressão. Bom, o que eu falo, assim, para os meus alunos, né, muitas vezes, lá, para o pessoal da engenharia, das tecnologias, né, eles não têm hábito de leitura, né? Então, quando a gente está estudando, o nosso cérebro, né? Para que aquele conhecimento tenha valor, né? O nosso cérebro precisa de situações diferentes sobre aquele conteúdo. Aí tem gente que estuda só com a aula do professor, por exemplo. Essa pessoa que estuda só com a aula do professor, na verdade, ela não está estudando, né? Então, não importa o prazo que eu der. Sim. Ela não vai conseguir atender a demanda. Então, o que precisa, no meu ponto de vista, né? O que precisa ser feito, né? Você cria uma agenda de estudos. Você não precisa de muito tempo, você não precisa de 2 horas por dia. Se você fizer 15 minutos, 20 minutos por dia, meia hora que seja, você consegue ir acompanhando. E aí, todos os dias você estuda meia hora. Todos os dias, meia hora. Você para por disciplinas e vai estudando, né? E cada vez que você estuda, você estuda de uma forma diferente. Até você encontrar o jeito que você aprende melhor, né? Então, você tem que experimentar a leitura, tem que experimentar a resolução dos exercícios, experimenta um vídeo no YouTube, experimenta um podcast que seja, vai experimentando. E aí, de acordo com as suas experiências, você vai descobrindo como que você consegue estudar. Eu, por exemplo, nenhum desses métodos funciona. Para eu poder aprender, eu preciso conversar. Então, para eu conseguir aprender, de fato, eu preciso encontrar alguém que está estudando a mesma coisa que eu e dialogar. Porque aquele conhecimento só vai fazer sentido para mim quando eu dialogo. Sim. Então, precisa contextualizar ali, precisa, né? contextualizar. E assim, eu passo por todas essas etapas, né? Mas eu sinto que eu aprendi mesmo quando eu converso. Ou quando eu dou uma aula também, ajuda a aprender. Sobre a questão da leitura, né? Tem uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, semana passada. Eu pego muito livro na biblioteca da faculdade. Inclusive, é engraçado que muita gente que nunca teve a oportunidade de cursar uma graduação fala assim, ai, é difícil porque os livros são caros. Eu falo, não, gente, livro eu pego na biblioteca e devolvo. Tem até a virtual. Mas aí, esses dias, eu fui com uns colegas na biblioteca para pegar um livro para eu poder estudar. E falei, olha, pega tal livro, ele me ajudou muito, ele é bom. Aí a pessoa falou, tá, vou tentar, mas... Aí a moça pediu a senha, ele falou assim, não, eu nunca fiz um cadastro aqui. Que já cringe, tá né? Estudar por livro, né? Muito já tá cringe. no quarto período, nunca vim aqui na biblioteca, não sabia nem onde era. Pois é, a gente acaba passando por isso. Eu, pegando o que você falou, Bruno, a questão de tentar métodos diferentes é a habilidade de resiliência, né? É você conseguir receber nãos, tanto seus, mas quanto da vida também, né? Então, tentei aqui, não deu certo, vou pro próximo, até eu achar algo que eu consiga fazer bem e que me dê retorno. Porque o que eu vejo muito, e de novo, voltando aí pra geração Z, que um dia vão ter que ter um estudo sobre eles, né? O pessoal, eles têm um pensamento bem específico. Eu percebo que eles desistem muito fácil.
Então, eles têm uma tentativa, não tem aquele retorno e para. E aí você tem uma série de jovens aí, indo para a idade adulta, que começam a ter uma frustração muito grande. E aí eles se sentem diminuídos, ficam dependentes, né? E a gente começa a gerar uma geração de novos adultos que não estão com uma saúde bacana, uma saúde mental bacana ainda. Uhum. Bom, acho que é isso, né? A gente tá chegando aqui no final. Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não, somente... tranquilo. Acho que... Bom, na verdade, eu quero fazer um convite para todo mundo que vai assistir esse conteúdo na próxima semana e nas próximas também, procurar terapia. Uhum. Procurar algum processo terapêutico e reforçar. Academia não é terapia, Uhum. conversar com um amigo não é terapia, viajar não é terapia. Terapia é terapia. Terapia é você ir no consultório com um profissional qualificado, tudo bonitinho, você vai sentar lá, ele vai ter técnicas, vai ser com período, terapia demora. Muita gente abandona o processo terapêutico porque é demorado. E a pessoa fala, eu tô lá há 2 meses e não resolveu nada. Uhum. Mas você tem 40 anos de idade. É lógico que ainda não vai resolver. Então, façam terapia e tenham paciência. A terapia vai ajudar vocês, sim. Sim. Com certeza. E você, Igor? Acho que é perfeito isso, né? Lidar com as próprias questões. Uhum. É fundamental. Se a geração Z já nos preocupa, eu fico imaginando o que a psicologia está aí chamando de geração alfa, né? Que são os criados pela Z, assim. Que a bola de neve só bicicleta sem freio ladeira abaixo, né? Mas a iniciativa, eu acredito, né, de você se implicar com isso que são suas próprias questões, para tentar lidar melhor com isso que é do outro, já é um bom caminho, né? Porque eu brinco com os meus alunos assim, fala, gente, relaxa, nada está sob controle. Né? Às vezes a gente vive muito nessa ilusão do Instagram, da perfeição, do controle, da vida padrão, e aí quando a gente vai para terapia, lidar com isso que é da gente, a gente descobre que tem uma parcela do mundo que funciona por uma lógica própria, que não vai alterar o modo de funcionar só porque a gente quer. Né? A gente descobre que os prazos estão aí, eles não vão mudar só porque eu esqueci. O que está posto, né? E que, às vezes, a gente vai ter que esbarrar na nossa trajetória com pessoas que são mais legais, outras que são menos legais. Mas entender o que é nosso, o que é do outro, é fundamental. E isso a gente só vai conseguir com profissionais que são capacitados, com profissionais que têm técnica e que estão implicados, né, nisso que é trazer, ser suporte de escuta para o outro, né? E aí a modernidade, né? A rede social, de novo, né? Já que Sociedade a gente pegou líquida, o Judas, né? E por aí vai, né? Já que a gente pegou o Instagram para Judas, a rede social ela vende, né? Que viajar, que o autocuidado é isso. Que o autocuidado é viajar, o autocuidado é gastar dinheiro em lugares caros, que o autocuidado é fazer a cirurgia plástica, que o autocuidado, porque você precisa. Né? Você tem que viajar para o lugar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. E, na verdade, a gente nem que nada. Cria-se um mercado das aparências. Né? Então, assim... Eu adoro essa afirmação. A gente não tem que nada. Eu falo para meus alunos, isso é ótimo. É aquela frase, né? Se você não está feliz, é porque você não está postando direito. Exatamente. Então, assim, a gente tem que nada, assim. De modo que, então, o autocuidado, né, é fazer aquilo que você legitimamente deseja, aquilo que você legitimamente se sente bem em fazer.
E eu brinco que o capital se apropria de tudo, né? E se apropriou do autocuidado, para dizer que a gente tem que fazer coisas absurdas para poder postar, para dizer que está se cuidando. E é muito pelo contrário, né? Às vezes, os melhores momentos que a gente tem ali nas reuniões com as pessoas que a gente gosta, ou fazendo o que a gente gosta, a gente até esquece de fazer o registro do momento, de tirar aquela foto. Eu nunca me lembro de tirar foto. A hora que chega em casa, você fala, poxa, né? Não rolou nenhuma fotinha. Aí tem o nome, né? Low profile. Low profile. O que vale é o close. O que vale é o close. Mas, de modo geral, é isso. Assim, acho que se cuidar é fundamental, sobretudo nessa nossa autoaceleração, entender os próprios limites para não ficar se comparando e entrar nessa lógica louca, né? De que... Com certeza. Bom, então era isso, né? A gente vai, então, encaminhando aqui para o final. Aproveitando que a gente está falando mal das redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, tá? Em todas as nossas aqui do EngenhaCast. E eu queria agradecer a Unialfa pelo espaço, né? Agradecer principalmente vocês dois que se dispuseram a vir aqui, né? A participar desse episódio aqui com a gente. Outros virão, serão convidados novamente. Agradecer a presença da Isabela, né? Que faz parte da nossa equipe, tá? Hoje ela está aqui como co-host, né? E aí eu queria aproveitar e agradecer toda a equipe. Então, a nossa equipe conta com a Amanda, o Samuel e o Vitor no roteiro. Conta com a gravação do William, né? O Francisco Júnior também faria parte da gravação, mas ele não pôde estar aqui hoje, né? Então, agradeço o William pela gravação, tá? O professor Bruno Rocha, que é nosso coordenador aqui, ele faz parte da revisão, junto com a professora Isabela Cristina, né? A edição está por conta do João Eduardo e do Daniel, ótimos editores de vídeo e áudio, gente finíssima. E é isso, gente. Queria muito agradecer aqui a presença de vocês e sigam-nos nas redes sociais. Até a próxima. Até, obrigado. Obrigada.